Beleza, galera, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje e hoje é a nossa quarta aula do específico 2021. Não perde essa aula, tá muito show, galera. Vamos lá, vem comigo, vocês vão ver o que eu preparei para vocês hoje, tá bom? Muito bem, galera, então olha só. Vamos lá, nossa introdução do específico de matemática, para você já se familiarizar aí. Bom, então, galera, na nossa última aula, a gente resolveu essa questão. Resolvemos a questão número 2, a número 3, a número 4, 5, 6, 7, 8. Falamos sobre notação científica, né? Bem interessante. E resolvemos todas as questões aqui, ó, incluindo a questão número 7, que caiu no Enem 2020. Legal? Então, galera, a primeira coisa que nós vamos falar hoje é sobre radiciação. Então, para a gente poder começar a falar de radiciação, a gente precisa primeiramente, galera, conhecer algumas propriedades, tá? Então, vem comigo. Vamos lá. Vamos primeiro aprender quais são as propriedades que eu tenho, né? Quando a gente fala de radiciação. Galera, a primeira propriedade que eu vou colocar para vocês, ela refere-se à soma, tá? Então, vamos primeiro falar de soma, depois vamos falar de subtração, multiplicação e, por último, divisão, tá bom? Vem comigo, então. Olha só, galera, que legal. Se eu tiver, galera, x raiz nésima de A mais y raiz nésima de A, é possível fazer essa soma? A resposta é sim. Mas para que isso aconteça, galera, é importante que você fique de olho nisso aqui, ó, tá? Então, esse número, né, tanto o índice quanto o número que está aqui dentro dessa raiz, eles têm que ser exatamente iguais para poder você efetuar essa soma, ok? E como é que fica isso, professor? Né? Então, para a gente poder resolver esse problema aí, ó, você vai fazer assim, ó. Você vai somar esses números que estão aqui na frente. Então, vai ficar x mais y e vai multiplicar por esse número, né? Que seria raiz nésima de A. Então, gente, você soma os números que estão aqui na frente e multiplica pela raiz nésima de A. Legal? Bom, para ficar mais claro, vamos pegar um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo, colocar aqui exemplo 1. Imagina que eu quero somar, galera, 5 raiz quadrada de 2, tá? Mais raiz quadrada de 8. É possível fazer essa soma? Sim ou não? Então, você já pode participar comigo. É possível fazer essa soma, galera? Sim ou não? O que você acha? Dá pra gente somar esses números do jeito que estão aí, galera? Dá ou não? Bom, realmente não tem como a gente fazer essa soma, correto? Do jeito que está aí, não dá, não é isso? Então, como é que eu faço então, galera, para poder fazer essa soma acontecer? Como é que eu vou fazer para fazer essa soma acontecer, gente? Então, qual é a ideia aqui, galera? O que você vai fazer? Primeiramente, o importante aqui seria que você, né, no caso, transformasse esse raiz quadrada de 8 em uma raiz quadrada de 2. Aí sim, a gente consegue resolver, né, de fato, essa soma. Então, vamos lá. Como é que eu faço para me resolver isso, gente?
Então, vem comigo. Olha o que eu vou fazer. Eu vou baixar aqui, né? O 5 raiz de 2, correto? E esse raiz quadrada de 8, eu vou transformar ele de modo a aparecer uma raiz quadrada de 2, beleza? Então vai ficar assim, ó. Pegue o 8, fatore 8, né? Então como é que vai ficar isso? Quando eu fatorar esse 8 aí, gente, ó, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1, correto? Aí, olha só, gente, o que eu faço? Eu pego aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Isso aqui é 2, opa, né? Coloque aqui o 2, tá? Isso aqui é 2. E aí, na hora de eu jogar esse número, né? Dentro da raiz, então ficaria assim, ó. Raiz quadrada, né? Então, no caso, o 8, ele pode ser 2 ao quadrado vezes 2. E aí eu vou colocar esse número dentro da raiz. Olha como é que vai ficar. 2 ao quadrado vezes 2. Legal, né? Bom, agora eu pego 5 raiz de 2 mais esse 2 que está ao quadrado, gente, ele sai da raiz. Então, vem aqui para fora e esse 2 fica, né? Tá? Então, esse 2 que está ao quadrado, ele sai da raiz e o outro 2 ele fica. Correto? Tá bom? Então, agora sim. Agora é possível fazer essa soma. Concorda comigo? Porque se eu conseguir somar aqui esses dois, né? E eu consigo, já que aqui eu tenho raiz quadrada de 2 e aqui também, então nós podemos somar. Mantém, né? O raiz de 2 e some os números que estão na frente. Então, o resultado disso é igual a 7 raiz quadrada de 2. Então, essa seria a resposta da questão. Bom, galera, deu para entender? Sim ou não? Ficou claro aí esse primeiro exemplo? Para você aplicar a propriedade da soma, é importante que você tenha essa mesma raiz com o mesmo índice e mesmos valores. Ok? Legal? Lindo, né? Tá muito tranquilo. E aí? A pergunta para vocês é o seguinte. Na tela de vocês está aparecendo perfeita a imagem? Está aparecendo legal? Tá lindo aí as minhas anotações? Está bem tranquilo? Beleza, né? Top, então, né? Podemos continuar, galera? Bom, se você tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá? Mas a ideia é essa mesma, tá bom? Vamos lá. Continuando, galera. Ainda falando sobre radiciação, legal? Muito bem, vamos lá então, galera. É o seguinte. Olha só. Se você tivesse que resolver, por exemplo, uma situação dessa bem aqui, galera. Tá, vamos lá, vem comigo. Vou colocar aqui na sua tela aqui um outro exemplo bem interessante. Quanto é que seria raiz quadrada de 32 mais raiz quadrada de 8? É possível fazer essa soma, gente? Sim ou não? É possível efetuar essa soma que você está vendo aí? O que você acha? Participe comigo no chat. Pode mandar aí suas dúvidas, suas perguntas, tá? Desse jeito não, perfeito. Eu preciso trazer esses números de modo a aparecer o mesmo valor dentro da mesma raiz, correto? Bom, não esqueça que aqui o índice não aparece, mas é 2, né? Porque raiz quadrada, o índice é 2. Então, como é que ficaria isso, gente? Olha o que vai acontecer. Esse raiz de 32 aqui, ó, eu posso muito bem dizer, né? Claro que para você poder fazer isso, você já teria que ter uma base legal. Eu posso dizer que esse número, que é o 32, é a mesma coisa que 16 vezes 2, galera? Sim ou não? Posso dizer isso? Claro, o ideal era que você fatorasse esse número e tirasse esse número de dentro da raiz. Mas claro que, vamos supor que você sabe
que raiz de 32 é a mesma coisa que 16 vezes 2, correto? E esse 8 aqui, ó, eu posso dizer que é a mesma coisa que 4 vezes o 2. Qual é a estratégia aqui, gente? Vou falar para você. A minha estratégia é buscar transformar esses números em um produto de outros dois, onde pelo menos um tenha de fato uma raiz exata. Não é isso? No caso, raiz quadrada. E aí, claro, né, como eu tenho 16, a raiz quadrada de 16 é 4, e aí eu mantenho esse 2. Mas raiz quadrada de 4 é 2, e eu mantenho esse 2. Deu para entender? Seria uma forma de fazer sem precisar ter que fatorar esse número aí. Bom, gente, deu para entender? Sim ou não? Até agora tudo certo? Mandem para mim aí se deu para entender. Tá tudo certo aí até agora? Legal. Quanto que dá, galera, essa soma? Então, quanto que seria o 4 raiz de 2 mais o 2 raiz de 2? Quanto que dá isso? Então, essa soma aqui, galera, é exatamente igual a 6 raiz de 2, né? Então, aí você consegue exatamente dizer qual seria, né? Qual é de fato esse resultado, porque você sabe que raiz de 2 aparece aqui e aqui também, então essa soma vai dar 6 raiz de 2, né? Bom, gente, então, eu espero que vocês tenham entendido aí essa primeira parte, né? Envolve a soma, né, entre radicais, e a propriedade é essa. O mais importante é que você lembre que para poder fazer uma operação de soma entre dois radicais, você precisa lembrar que aqui tem que ser o mesmo índice e esse número aqui dentro tem que ser o mesmo, tá? Para poder fazer essa operação. Beleza, professor. Vamos lá continuar? Vamos lá então, né? Olha só, gente. Ainda falando sobre radiciação, obviamente, agora nós vamos falar da operação, né? Que operação nós vamos falar agora? Da operação de subtração. Como é que a gente subtrai radicais? Vamos lá. A subtração entre radicais. Como é que eu faço para calcular uma diferença, né, entre os radicais? É muito fácil, tá, gente? Então, por exemplo, se eu tenho x raiz nésima de a menos, né, menos y raiz nésima de a, o resultado disso é você fazer x menos y vezes a raiz nésima de a, tá bom? Lembrar que da mesma forma como eu fiz no exemplo anterior, vai acontecer aqui também, tá, gente? Você precisa ter esse valor o mesmo, tanto aqui quanto aqui, ok? Aí ele vai repetir de novo aqui, né? Tá? E aí, claro que esses números você subtrai, né? X menos y fica aqui. Legal? Bom, então vamos ver aí como é que fica no exemplo. Vamos lá. Raiz cúbica, tá? Olha só essa questão. Raiz cúbica de 16 menos raiz cúbica de 32. É possível essa diferença? Sim ou não? O que você acha? Tem como eu subtrair o raiz cúbica de 16 do raiz cúbica de 32? Bom, do jeito que está aqui, galera, não dá. Mas, vem comigo. Posso dizer, galera, o fato de ser uma raiz cúbica, eu posso dizer que esse 16 é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 2? Sim ou não? Lembrando que 2 ao cubo é 8, né? Tá? Claro, galera, que se você não tiver essa habilidade, você pode pegar o 16 e fatorar, né?
por 2 dá 8, por 2 dá 4, né? Por 2 dá 2 e por 2 dá 1. E aí você vai ver que esse 2, ele aparece aqui, ó, 4 vezes, mas você agrupa, né? De 3 em 3, opa, tá? Agrupa ele de 3 em 3. Por quê, professor? Gente, é o seguinte aqui. Aqui no nosso índice, nós temos a raiz cúbica, correto? De 2 ao cubo vezes 2. O 16, eu tenho que fazer aparecer um expoente igual a 3, porque o índice é 3. E quando o índice é igual ao expoente, eu posso tirar esse número daí de dentro. Entendeu? Então, essa é a minha sacada aqui nessa questão. Tá bom? Menos, ó. Vamos lá. Raiz cúbica. 32. Galera, é muito fácil. O 32, se a gente fatorar ele, né? Isso vai dar 2 elevado à quinta. E eu posso dizer que 2 elevado à quinta é 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado? Posso. Propriedade de potência, produto de bases iguais, eu conservo a base e somos expoentes, eu voltaria para cá. Ou seja, aqui apareceu um 2 ao cubo, que é o que eu quero, já que aqui é uma raiz cúbica. Então, eu posso dizer que o 32 é 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, sem problema nenhum. Beleza? Olha o que vai acontecer agora, gente. Esse que está ao cubo, ele sai dessa raiz. Aí você deve estar se perguntando, mas por que, professor, que esse número ele sai da raiz? Por quê? Bom, gente, eu vou explicar para vocês o motivo pelo qual esse número sai de dentro dessa raiz aqui quando eles são iguais. E por que eu sempre busco igualar esse expoente ao índice? Você deve lembrar dessa propriedade aqui, ó. Raiz nésima de a elevado a m é igual a elevado a m sobre n. Correto? Você deve lembrar disso daqui. Tá, gente? Então, o que acontece? Isso aqui é exatamente igual, tá? Isso aqui é exatamente igual a raiz nésima de a elevado a m, como você viu. A propriedade de ida também vale para a volta. Então, assim, se eu tenho aqui, ó, o índice, lembra, quem está no sol vai para a sombra. E quem está na sombra vai para o sol. Então, a propriedade de ida vale para a volta. Beleza? Olha o que acontece aqui para me poder tirar esse número daqui de dentro. Olha o que vai acontecer. Quando eu tenho o índice exatamente igual ao expoente, o que vai acontecer? Se eu aplicar a propriedade, isso é a mesma coisa que a elevado a n sobre n, né? Porque você passaria esse número dividindo aqui. E quando a gente passa dividindo, galera, isso aqui é exatamente igual a 1. Opa, perdão. A elevado a 1, né? Então, esse expoente ele vale 1. Então, eu teria o a elevado a 1. O que significa isso? A elevado a 1 é igual a ele mesmo. Correto? Então, eu teria o mesmo número. Por esse motivo, quando eu tenho, por exemplo, raiz cúbica de 2 ao cubo, isso é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo sobre 3. Você passa esse 3 dividindo. Isso é a mesma coisa que 2 elevado a 1, que dá 2. Deu para entender, galera? Então, você percebe uma coisa, né, gente? Que toda vez que o índice for igual ao expoente, o resultado é o próprio número que está aqui dentro. Então, eu não preciso ficar fazendo isso. Não há necessidade. O que acontece? Se eu quiser resolver isso, basta eu fazer assim, ó. Esse vai com esse. Resta o número 2. Né? Então, você faz isso de uma forma bem rápida e não precisa mais, a propriedade que está por trás disso é essa, tá? Vamos lá, gente. Então, esse 2 ao cubo, ele sai, né? Porque aqui é 3, então esse 2 ele sai de dentro da raiz.
Mas esse 2 aqui, ó, o expoente é 1. Então, ele vai continuar aí dentro. Então, é raiz cúbica de 2. Legal? Menos, ó, vamos lá. Olha o que eu tenho aqui, gente. 2 ao cubo, que também vai sair da raiz, porque aqui o índice é 3. Ele sai como 2. Mas esse aqui, galera, é 2 ao quadrado, então ele não vai ter como sair da raiz. Ele vai continuar aí dentro. Então, isso aqui vai dar raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 4, né? Bom, o máximo que eu consigo chegar é aqui. Beleza? Daqui não tem mais como. Por quê, professor? Vamos lá, por quê? Considerações finais aqui, galera. Aqui nós temos a raiz cúbica de 2 e aqui nós temos a raiz cúbica de 4. Então não tem como, porque o 4, né? Por mais que eu coloque 2 ao quadrado, mas e aí, como é que vai fazer? Não tem como aparecer raiz cúbica de 2, entendeu? Então, nesse caso, é melhor você deixar assim mesmo e pronto, né? Deu para entender, galera? Sim ou não? Então, galera, olha só. Então, essa primeira parte tudo bem, né? Tranquilo, eu acho que não tem dificuldade nenhuma. Mas você já parou para pensar se por um acaso esses índices não forem iguais, se é possível fazer essa soma? Vamos lá, vamos pensar nos índices, tá? Será que é possível, galera, fazer essa soma quando os índices são diferentes? O que você acha? Então vamos lá, e agora vamos discutir essa situação, né? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Imagina só, agora nós precisamos pensar numa situação em que os índices, né? Tá? Os índices são diferentes. Tá? Como é que eu faria para calcular, né? Se eu tivesse, por exemplo, os índices diferentes. Então, vem comigo, gente. Olha só como é que você poderia pensar, né? Ó, raiz cúbica de 2 mais raiz quadrada de 3. Galera, é possível efetuar essa soma? Sim ou não? O que você acha? Vamos lá. Pensa comigo. É possível efetuar essa soma? Então, tem que tomar muito cuidado aí, né? Quando você tiver que resolver uma questão com índices diferentes e tiver que somar esses valores, tá? Bom, o que acontece aqui é o seguinte, gente. Para que a gente possa somar, não somente o índice tem que ser igual, mas o número que está aqui dentro também deve ser igual, correto? Então, só vai ser possível se por um acaso nós conseguirmos fazer com que os índices sejam iguais e o número que está aí dentro também seja igual. Se eu não conseguir fazer isso, então não será possível. Entendeu? Então, por exemplo, como é que eu faria primeiramente para igualar os índices? E aí você tem um problema, porque por mais que você iguale os índices, né? Vamos lá. Vamos igualar os índices, né? Por mais que você iguale aí os índices, ainda nós teremos que verificar se o número que está lá dentro também será igual. Então, além de igualar os índices, eu tenho que verificar se o valor, né? Tá? Se o valor dentro da raiz tá? Opa. Vou voltar aqui, tá, gente? Se o valor de dentro da raiz é o mesmo. Tá? Então, é isso aqui que nós temos que garantir. Igualar os índices e verificar se o valor que está dentro da raiz é o mesmo. Será que é o mesmo?
Vamos ver. Primeiro, galera, como é que a gente iguala os índices? Então, vamos lá. Para igualar os índices, nós vamos usar uma técnica bem interessante, tá? Então, o que você vai fazer primeiramente? Você está vendo que aqui o índice é 3 e que aqui o índice não aparece, mas é 2. Você vai calcular, né, o MMC entre 3 e 2, correto, tá? E aí o MC entre 3 e 2, a gente está vendo que eles são primos entre si, né? O resultado disso aqui é o produto entre eles. Então, é 2 vezes o 3, que dá 6. Calculei o 6. Esse valor passa a ser o índice. Então, eu tenho raiz sexta, né? Ok? Aqui, mais raiz sexta aqui. Muito bem, depois que eu fiz isso, olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar esse número 6 e vou dividir por esse 3 para calcular qual é o novo expoente do 2 e o novo expoente do 3 também. Então vamos lá, por passo. Você pega esse 6, divide por esse 3. 6 dividido por 3 dá 2. Esse número 2, ele é o expoente que vem aqui. Ó. Beleza? Continuando, ó. 6, olha lá, ó. 6 dividido por 2 agora, né? Ó, agora é por 2 aqui, ó. 6 dividido por 2 dá 3. E esse 3 é o que vem pra cá, ó. Deu pra entender, galera? Então seria isso. Esse é o primeiro passo. E agora, depois que eu fiz isso, isso aqui seria a raiz sexta de 4, né? Que 2 ao quadrado é 4. E aqui, gente, vai dar a raiz sexta de 27, né? 3 ao cubo é 27. Por mais que eu iguale os índices, aqui dentro também tem que ser igual. Entendeu? Então, se isso não acontecer, então, galera, eu não vou poder somar isso daí. Deu para entender? Então, tomar muito cuidado na operação de soma. Para que eu consiga somar dois radicais, é importante que não apenas, né? Não apenas os índices sejam os mesmos. Tá? Não apenas os índices sejam os mesmos. Mas esse número que está aqui dentro também tem que ser igual, tá bom? Então é isso. Toma cuidado com essa operação de soma ou com a operação de subtração. Isso vale para os dois. Mas aqui nós aprendemos uma coisa nova, uma forma de igualar os radicais. Como que você iguala os radicais? Você calculou o MMC, né? Entre os índices e esse valor ele vem para cá. Ó. Vamos falar um pouquinho, né? O que a gente faz quando a gente tem, por exemplo, um produto, né, galera? Um produto entre radicais. Tá? Então, como é que a gente faz para resolver as operações que envolvem produto, né, entre radicais? Então, como é que eu faço, gente? Vamos lá, vamos falar sobre produto entre radicais. Olha só que legal. Você tem x raiz nésima de A, tá bom? Vezes, ó, vamos pensar assim, ó, vezes y raiz nésima de B. A minha pergunta é, gente, é possível fazer essa multiplicação? A resposta é sim. É possível. E como é que a gente faz isso? Você multiplica esses números, o x vezes o y, coloca esses números dentro de uma só raiz. Perceba que aqui o índice é n e aqui também, né? Tem que ser o mesmo índice aqui. E multiplica os números, tá, galera? Que estão dentro da raiz. Toma muito cuidado, tá, gente? Não vai confundir as coisas. Olha só que legal. Você sabe, né? Por exemplo, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 5. É possível fazer essa soma? A resposta é não. Por quê?
porque esse número aqui é diferente desse, tá bom? Mas raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5, é possível fazer esse produto? A resposta é sim. Por quê? Porque para mim fazer um produto entre dois números, basta que eu tenha os índices iguais. Deu para entender? Já na soma não, eu tenho que ter os índices iguais e além disso, os números que estão aqui dentro também deverão ser iguais. Então nós temos duas condições para poder fazer essa soma, entendeu? Já aqui, galera, aqui não. Para poder multiplicar isso, eu mantenho a raiz quadrada e multiplico os números, né? 3 vezes 5, 15. Deu para entender, galera? Sim ou não? A diferença entre uma coisa e outra, ficou claro? Na soma, nós não poderemos fazer aquela operação, porque por mais que os índices sejam iguais, os números que estão dentro não são. Legal? Bom, sim ou não, galera? Ficou claro isso? Ficou claro para vocês aí? Muito bem. Então, eu sempre gosto de comparar, né, fazer esse comparativo para que o aluno não fique confuso, tá? Então, tentem gravar aí essas propriedades, tá bom? Galera, vamos lá, continuando, né? Então, vamos pegar um exemplo que eu posso multiplicar? Vamos lá. Olha só, gente. Quanto é que é raiz quadrada de 2 mais 1 vezes a raiz quadrada de 2 menos 1? Quanto que dá isso, gente? Quanto que dá isso? Muito bem. Então, olha só. Para resolver esse probleminha aqui, ó, você poderia fazer esse produto pelo menos de duas formas diferentes. A primeira é, você aplicaria a distributiva, né? Por exemplo, você poderia utilizar isso, tá? Aplicando a distributiva, né? 1 por 1 aqui, ó, tá? Ou você poderia utilizar de um recurso muito bom, que nós vamos falar futuramente, que é a parte de produtos notáveis, né? Então, essa parte de produtos notáveis, ela pode resolver esse problema muito mais rápido, tá bom? Que seria mais legal, ok? Bom, vamos lá, vou fazer dos dois jeitos, tá? Então aqui, ó, raiz de 2 vezes a raiz de 2, isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada, né? Você pode multiplicar aqui dentro, raiz quadrada de 4. Raiz de 2 vezes menos 1 vai dar menos raiz de 2. 1 vezes a raiz de 2 vai dar mais raiz de 2. E 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Perceba aqui, galera, que o menos raiz de 2, ele vai com mais raiz de 2. E a raiz quadrada de 4 é 2. Menos esse 1 que sobrou aqui. E 2 menos 1, opa. Vou logo colocar a resposta, né? 2 menos 1 é 1, né? Tá bom? Então, você teria exatamente isso daí, né? Como resposta da questão, tá bom? Deu para entender, galera? Sim ou não? Tá? Então, essa seria uma forma de você resolver esse problema, multiplicando, né? Aplicando a distributiva aí entre os radicais, e você conseguiria resolver o problema tranquilamente. Lembrar que dá para multiplicar porque os índices são iguais, beleza? Bom, nesse primeiro exemplo, todo mundo entendeu, galera? Como eu fiz aí? Legal? Tá? Bom, qual seria uma outra forma de fazer, gente? Você poderia lembrar de uma propriedade lá dos produtos notáveis, né? Como vocês estão me falando aí, né? Eu estou de olho aqui no chat. Alguns de vocês comentaram sobre isso. Produtos notáveis, galera. Então, assim, qual seria a estratégia aí dos produtos notáveis? Então, os produtos notáveis, você tem essa propriedade aqui, ó. O produto da soma
pela diferença, isso equivale ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? Então, como é que você chega nisso? É só fazer a distributiva, né? A vezes A quadrado, né? A vezes B, ó, negativo. Lembre-se que aqui é negativo, né? Então, se eu pegar o A vezes menos B, vai dar menos AB. Se eu fizer B vezes A, vai dar mais AB. E se eu fizer B vezes menos B, vai dar menos B ao quadrado, né? Como resultado, eu tenho que esse cara vai anular com esse e sobra para mim A ao quadrado menos B ao quadrado. Por esse motivo que o produto da soma pela diferença é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá, professor, tudo bem. O senhor me mostrou aí tal produto notável, mas e aí? Como é que eu vou aplicar isso na minha questão? Simples, gente. Olha só como é que você vai fazer para aplicar isso aí na sua questão. Vou fazer aqui em cima, tá? Olha como é que seria. Você tem que resolver raiz quadrada de 2 mais 1 vezes a raiz quadrada de 2 menos 1. E aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Mas não basta ser só um sinal de mais e um de menos, tá, gente? Esses números devem ser o mesmo. Por exemplo, aqui é raiz de 2, aqui é raiz de 2. Aqui é 1 e aqui é 1. E se eu tiver uma soma entre dois números pela diferença entre esses dois números, isso é igual ao quadrado do primeiro, né? Que no caso o primeiro é o raiz de 2, menos o quadrado do segundo, que é 1. Esse número na raiz elevada ao quadrado, a gente pode simplificar o expoente com índice, né? Por essa propriedade, né? Lembra lá, ó. Quem está no sol vai para a sombra. E aí, quando esse expoente é igual ao índice, essa divisão dá 1. É a mesma coisa, o expoente é igual ao índice, essa divisão dá 1. Uma coisa interessante, galera, é que esse expoente aqui fora, tanto faz ele tá aqui ou ele tá aqui dentro, tá? É a mesma coisa, tá bom? Então, ele estando aqui fora ou ele estando aqui em cima do 2, dentro da raiz, não vai mudar em nada. É a mesma coisa, tá bom? Então, aqui, ó, simplifica. Aqui dá 2, menos 1 ao quadrado, que dá 1. E 2 menos 1 é 1. Então, eu conseguiria resolver o problema, não apliquei a distributiva e utilizei uma propriedade de produtos notáveis. Bom, gente, deu para entender, sim ou não? Vamos pensar numa situação assim agora, ó. Imagina que eu tenho, galera, 13 raiz quadrada de 2 vezes, né, multiplicando aqui, ó, 2 raiz quadrada de 8. É possível fazer esse produto, sim ou não? É possível multiplicar esses números, galera? Do jeito como eles estão aí, sim ou não? Sim, ótimo, muito bem. Então, vou pegar o 13, vou multiplicar pelo 2, né? Os números aqui eu multiplico normal, né? 13 vezes 2, galera, vai dar 26. Vezes, ó. E aqui eu tenho, né, a raiz quadrada, ó. Tá vendo um 2 e você tá vendo um 8. Os dois estão dentro da raiz. Você mantém a raiz e multiplica os números, ó. 2 vezes 8, 16. Deu para entender? Então, seria uma forma rápida de fazer. Ó, claro, você pode também fatorar o número 8, tá? Não tem problema nenhum, tá ok? Mas você também pode multiplicar, ó. 2 vezes 8 dá 16. E nós já sabemos aqui, ó. Aqui eu tenho 26. Que a raiz quadrada, né? No caso do 16, e o resultado disso aqui, ó, é exatamente igual a 4. Ok? E aí, agora é só multiplicar. 26 vezes 4. Quanto que dá isso? 104. Deu para entender? Então é isso, tá, gente?
Dá para fazer? Dá. Importante você lembrar que para multiplicar os números aqui dentro, os índices devem ser iguais, né? Os índices das raízes deverão ser compatíveis, tá? Bom, vou continuar. Professor, e se não for igual? Né? Então, imagina uma situação hipotética que não temos os índices iguais. Por exemplo, vamos lá. Vou pegar mais um aqui, ó. Imagina só, a raiz quadrada de 13 vezes a raiz cúbica, tá? Raiz cúbica de 5. É possível, galera, multiplicar esses números aí? Sim ou não? Dá para mim multiplicar eles do jeito como eles estão aí? Tá? Então, vamos pensar. Do jeito como eles estão aí, galera, não dá. Tá? Então, qual é a minha estratégia? Exatamente. Igualar os índices. Tá? Então, vamos tentar igualar os índices? Vamos lá. Então, aqui não aparece, né? Mas aqui no caso é 2. Então, eu teria que fazer o MMC, né? Você deve lembrar disso aí, ó. O MMC entre 2 e 3, que a gente já verificou agora há pouco, que deu 6, correto? Tá? Então, MC entre 2 e 3 dá 6. Professor, e agora? Bom, agora é o seguinte, gente. Depois que você calculou o MC entre 2 e 3, aí você coloca uma raiz aqui, ó, de índice 6, beleza? Vezes outra raiz de índice 6. Agora vamos fazer aquele processo que eu fiz agora há pouco. Você pega esse 6 e vai dividir por esse índice para encontrar qual é o expoente dessa base aqui dentro. No caso aqui nós temos o 13, né? Você deixa o 13, não precisa mexer no 13. E nós temos o 5, você deixa o 5 aqui dentro. Olha o que vai acontecer agora, gente. 6 dividido por 2, né? Porque aqui não aparece mais é 2, tá? 6 dividido por 2 vai dar 3. Ok? Agora eu pego o 6, vou dividir por 3. Né? 6 dividido por 2 dá 3. E 6 dividido por 3 dá 2. Que é o expoente aqui, ó, do 5. Legal? Bom, eu posso toda vez só multiplicar um índice pelo outro? Claro, se não forem múltiplos. Pode. Aí, no caso, aquela ideia do MMC, né? Ele é igual ao produto desses dois números, se eles não forem múltiplos, obviamente, né? Ou se eles forem primos, né? Ou se eles forem primos entre si, aí você multiplica, tá? Mas se caso eles forem múltiplos, aí você teria que fazer, de fato, alguma continha aí para verificar qual é o MMC, tá bom? Mas pode sim, legal? Desde que tenha essa condição, tá? Múltiplos entre si ou números primos. Bom, gente, ficou claro sim ou não? Até aí, tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Deu para entender até agora? Lembrar que ainda falta terminar essa continha, né? Nós ainda não conseguimos concluir ela, tá? Vamos terminar ela já já. Tá bom? Muito bem, galera. Então, olha só. Preste atenção numa coisa. Qual é a propriedade do produto? Quando é que eu sei que eu consigo, né, resolver esse produto? Então, é assim, ó. Olha o que você vai fazer. Se eu tiver a raiz nésima de A vezes a raiz nésima de B, o resultado disso é raiz nésima de AB. Ok? Essa é a propriedade. Vamos lá. Raiz sexta, raiz sexta. Então, eu vou manter a raiz sexta. Só que eu coloco os dois, ó, dentro da mesma raiz, igual como eu fiz aqui, ó. Então, eu vou pegar o 13 ao cubo, e multiplicar
por 5 ao quadrado. Deu para entender? Tudo dentro da mesma raiz. Quanto que vai dar isso? Então, isso vai dar raiz sexta, né? E aí eu preciso calcular quanto dá, né? O 13 ao quadrado, tá? O 13 ao cubo, perdão, e multiplicar por 5 ao quadrado. Então, vamos lá. 13 ao cubo, posso dizer que é a mesma coisa aqui, 13 vezes 13 vezes 13. Eu sei que 13 vezes 13 vai dar 169. Correto? 169, galera, vezes o 13, né? E 5 ao quadrado é 25. Tá bom? Então, vamos lá. 169 vezes o 13, ó. Mais uma vez. 3 vezes 9 dá 27, né? Vai 2. 3 vezes 6, 18. 2, 20. Vai 2, né? 3 vezes 1 é 3, 2, 5. Aqui, 1 vezes 9 dá 9. Eu baixo, né? O 169. Agora eu somo, né? Vai dar 7. 9. 6 mais 5 dá 11. Vai 1. 2. Então, eu tenho 13 ao cubo sendo 2.197. Agora, claro, né, que a gente ainda não terminou a conta. Por quê? Porque 5 ao quadrado é igual a 25. Então, eu tenho que multiplicar esse número por 25. Então, vamos lá. 25 vezes 2.197. Tá? Vamos fazer essa continha aí. 5 vezes 7 dá 35, né? Vai 3, 5 vezes 9, 45, 3, 48, vai 4, né? 5 vezes 1, 5, 4, 9. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 9, 18 e 1, 19. Vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 2 vezes 2, 4. Agora eu somo, né? Aqui, ó. Que vai dar 5. 12 vai 1, né? 18 e 1, 19. Vai 1, 3 e 1, 4. E 1 mais 4 dá 5. Então, o resultado deu 54.925. Então, essa seria a resposta da questão. Raiz sexta de 54.925. Deu para entender, galera? Sim ou não? Ficou claro aí? Tá? Deu para entender até agora? Tudo tranquilo aí? Beleza, então, né? Então, podemos continuar, né? Vou continuar aqui, tá bom? Bom, se alguém tiver alguma pergunta, tá, galera? Pode ficar à vontade. Podem perguntar, tá bom? Beleza, vamos lá então. Então você viu como é que a gente opera dois números, né, que têm índices diferentes. Dá para fazer? Dá, mas tem que tomar esse cuidado aí. Você faz o MC entre os dois valores, transforma eles para o mesmo índice e opera os números que ficaram dentro das raízes. No caso, multiplicação, né? Você multiplica esses valores aí. Legal? Gostaram aí? Sim ou não? Tranquilo? Bom, lembre-se que cada caso é um caso, né, gente? Então, a gente precisa ter essas ferramentas a nosso favor para que a gente consiga desenrolar alguma questão aí, né? Ou possivelmente alguma questão enjoada, né? Que você vai ter que resolver, não tem jeito, né? E aí, se você não tiver propriedades na sua mão, você não consegue nem sair do lugar, tá bom? Vamos lá, gente, vamos continuar. Vou dar mais um exemplo bem legal aqui para vocês, tá? Olha só essa questão interessante, galera. Olha só essa questão interessante. Eu vou jogar essa pergunta para você, você vai tentar fazer e vai me dizer qual é a resposta, tá? Vamos lá, o desafio do professor Dil aqui. Olha só aqui.
Pronto. Eu quero saber quanto que dá isso daí dentro de uma mesma raiz, tá, galera? Deixa eu colocar para cá para ficar melhor aí para você enxergar, tá bom? Deixa eu colocar bem aqui para que você consiga enxergar. Eu vou mudar, tá bom? Vou mudar, eu quero mudar. Eu vou mudar, vou dar outro exemplo aqui, vou mudar. Eu vou colocar mais para cá, tá bom? Para ficar bem legal aí na sua tela. Resolve esse problema aqui, ó. Olha só esse aqui, mudei, hein? Quanto que dá isso, galera? Me diz aí. Se você entendeu legal, você vai conseguir me dizer qual é a resposta desse problema aí. Primeiro passo, a gente precisa igualar esses índices. Então, você deve ter feito, né, o MMC entre 2, 4 e 3. Que deve ter dado 12, correto? O MMC aí deve ter dado 12. Bom, o MMC dando 12, então você sabe que aqui, ó, o índice é 12. O índice é 12. E o índice é 12. Beleza? Agora nós precisamos saber qual é o expoente, né, que vem para cá, para o 2, ó. Vamos lá, ó. 12 por 3, 4. Beleza? Deu para entender aí, ó? 12 por 3, 4. 12 por 2. Aqui dá 6, né? 32 a sexta. 12 por 4, 3. Então, o que eu tenho aqui agora, gente? Olha o que eu vou ter, ó. Eu tenho a raiz de índice 12. Não é isso? Do produto entre 2 elevado à quarta, 32 elevado à sexta, vezes 2 ao cubo. Agora, olha só como é que eu vou resolver esse problema. Preste bastante atenção, gente. Olha só. O 32, galera, ele não é igual a 2 elevado à quinta? Sim ou não? 32 não é 2 elevado à quinta, galera? É, né? Você deve ter fatorado aí. E o 32 é 2 à quinta, né? Olha o que vai acontecer, ó. Então, para resolver o meu probleminha aqui, ó. Ó. Raiz de índice 12. Olha como é que vai ficar lindo, ó. 2 à quarta. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho 32, ó. Vou fazer aqui do lado, tá? Eu vou só apagar essa continha aqui. Para mim poder fazer essa continha, tá? Olha lá. Eu tenho que resolver quanto que seria 32 elevado à sexta. Não é isso? Mas eu já vi, né? Você já deve ter percebido isso. Que o 32 é 2 elevado à quinta, né? A gente já vai substituir, ó. O que eu tenho aqui de informação que eu posso utilizar, gente? Olha como é que essa conta vai ficar linda. Vai ficar lindo isso aqui, ó. Ó, olha só. 32 elevado à sexta é igual a 2 elevado à quinta, correto? Elevado à sexta, né? E aqui, potência de potência, eu conservo a base, galera, e multiplico os expoentes. Então, 5 vezes 6 dá 30, ó. Olha que bacana. Então, esse 32 elevado à sexta é 2 elevado a 30. Vezes 2 ao cubo, né? Que é esse cara aqui que eu baixei. Bom, agora eu tenho aqui, gente, ó. Produto de bases iguais, ó. O que eu faço agora? Eu conservo a base e somo os expoentes, ó. Não é isso? Então,
4 mais 30, 34 mais 3, 37. Beleza? E olha só, gente, olha só. Então, eu já cheguei aqui, ó. Raiz de índice 12 de 2 elevado a 37. Pô, beleza. Tá ótimo. Cheguei aí. Tá, professor, mas e aí? O que mais que a gente pode fazer aí, galera, para resolver esse problema? Eu tenho raiz de índice 12 de 2 elevado a 37. Ah, bem aqui, ó. Tá bem aqui na minha frente esse número. O que eu vou pegar nele? Quero pegar nele, eu quero... O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Olha só. Como aqui é 12, eu vou pegar esse 2 elevado a 37, tá, galera? Então, essa conta, ela que tava bem aqui, ó. Eu vou transferir ela para cá, tá? Vamos lá, vou colocar bem aqui. Raiz de índice 12 de 2 elevado a 37. Galera, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que raiz de índice 12, 2 elevado a 12, 2 elevado a 12. Ó, olha só que bacana, a matemática é muito linda, gente. Ó, vocês vão gostar de matemática, eu tô falando pra vocês. Tem gente que não gostava de matemática e vai começar a gostar, ó. Ó, aqui, ó, 2 elevado a 12, 2 elevado a 12, 2 elevado a 12, vezes 2. Você concorda comigo que 37 é igual a 2 elevado a 12 vezes 2 elevado a 12 vezes 2 elevado a 12 vezes 2 elevado a 1? Porque se a gente considerar a base, a gente conserva a base e somos expoentes. Então, todos esses 12 somados vai dar 36. 36 mais 1 dá 37, galera. Então, professor, onde é que o senhor quer chegar com isso, pelo amor de Deus? É que esse 12, ele sai e sai da raiz. Então, vai sair 2, vai sair 2 e vai sair 2. E esse 2, professor, ele fica. Então, mas o índice é 12. De 2 elevado a 1. Resultado final, produto desses três caras aqui vai dar 8. Raiz de índice 12 de 2. Olha só que lindo, né, galera? Deu para entender, galera? Então, ó, a gente utilizou propriedade de potência aí dentro da raiz para resolver esse problema aí, né? Que bacana, que legal. Utilizamos a propriedade do MMC para tentar igualar esses índices. Essa questão estava difícil. Resolvi com vocês e mostrei que você é capaz de fazer essa conta aí, viu, galera? Deu para entender? Tá? Então é importante utilizar essa ideia, tá? Bom, o interessante é que, como o índice é 12, você teria que transformar o 37 em 12, 12, 12. Essa é a grande sacada da questão, porque ele só vai sair daí de dentro se por um acaso o índice for exatamente igual ao expoente. E claro que é um produto de bases iguais, que aí você tende que conserva a base e soma os expoentes, tá bom? Então dá uma olhada aí no que eu fiz, né? Dá uma olhada aí, eu acho que ficou bem bacana mesmo aí, tá bom? Tentei explicar mais devagar para que você pudesse compreender. Foi legal, sim ou não, galera? Deu para entender? Vamos lá, então? Vamos resolver essa questão número 2 que dá pra gente fazer, tá bom? Vamos lá, gente. Agora sim, vem comigo aqui, ó. Qual é o valor da raiz quadrada de 1 menos meio, 1 menos 1/3, 1 menos 1/4, até 1 menos 1 sobre 100? Quanto que dá isso? Tá? Vamos lá. Para resolver essa questão, nós temos uma sacada bem interessante. A raiz é a última coisa que eu vou olhar, tá, gente? Eu vou focar logo em resolver esses números aqui dentro. Então, por exemplo, quando você pega 1 menos meio, você sabe que isso aqui vai dar meio, correto? É ou não? Eu tenho R$1 menos meio, né, que seria 50 centavos, o resultado é 50 centavos. Ou
você pode fazer 2 menos 1, que dá 1, que vai dar meio. Se eu fizer 1 menos 1 terço, eu tenho aqui, ó, ao fazer essa continha, ó, você pode até pensar assim, ó, multiplica e opera, né? 3 vezes 1 dá 3, 3 menos 1 dá 2. Então, isso aqui vai dar 2 terços. Legal? Se eu pegar o 1 menos 1 sobre 4, calma que eu não vou fazer para todos, tá, gente? É só para a gente entender como é que vai ficar aqueles números ali dentro. 4 vezes 1 dá 4, menos 1 dá 3. Então, deu 3 sobre 4. Beleza, olha só a minha sacada aqui, gente. Presta atenção. Que daqui, olha o que eu vou ter, ó. Vamos lá, eu vou colocar bem aqui. Olha a sacada da questão, muito doida, essa questão muito legal também. Olha só. Eu percebo que isso aqui deu meio. Que isso aqui deu 2 terços. Que isso aqui vai dar, ó. Lembrar que tá tudo me explicando, né? 3 sobre 4. E que a vida segue. Olha o que acontece. Com certeza aqui, ó, pelo que eu tô vendo, ó, 1 sobre 2, 2 sobre 3, 3 sobre 4. O próximo seria quem? 4 sobre 5, 5 sobre 6, 6 sobre 7. E o último seria 99 sobre 100. Correto? O anterior a ele, 98 sobre 99. Mas olha onde eu quero chegar, gente. Presta bem atenção na minha sacada aqui. Olha onde eu quero chegar. Eu quero chegar com vocês que ao fazer essa conta, eu percebo que esse 2 vai com 2, não é isso? Que o 3 vai com 3, que o 4 vai com 4, que o 5 vai com 5 e todos vão embora. Inclusive 98 vai com 98, 99 vai com 99, galera. Olha que lindo. Quem sobrou para mim? Raiz quadrada e aqui em cima ficou 1. E aqui embaixo ficou 100. Opa! Raiz quadrada de 1 é fácil, né? É 1. Raiz quadrada de 100 é 10. Letra A. Legal? Entendeu? Então, é isso, galera. É lindo. Matemática é top. Entendeu? Você tem essa possibilidade aí. Tá? Então, você pode muito bem ter um raciocínio que te leva a um resultado. Às vezes, essas questões, elas têm... Vai embora, vai para um número muito alto, né? E o aluno pensa, meu Deus, eu vou ter que fazer toda essa conta, eu vou morrer aqui fazendo conta. Não. Você sacou uma ideia, essa ideia sendo um padrão, ela será estendida até o final. Deu para entender, galera? Sim ou não? Galera, agora nós vamos falar sobre a propriedade da divisão, tá? Era só para a gente ver lá um exemplo, né, de como se aplica. Mostrei para vocês. Vamos falar agora um pouquinho da divisão, né? Como é que a gente resolve questões que envolvem divisão entre radicais? Vamos lá, então. Primeiro, galera, a propriedade é essa. Ó. Se eu tenho x, raiz nésima de a sobre y, raiz nésima de b, isso é igual, tá? Essa é a propriedade. A você dividir o x pelo y. Então, vou dividir o x pelo y. Vezes, ó, olha só que interessante, ó. Para que ocorra a divisão, é importante que você fique de olho também na mesma coisa da multiplicação, vale para divisão, né? Você fique de olho nessa questão aqui, ó. Esse radical tem que ser o mesmo para poder você transformar isso dentro de um mesmo radical. Ou seja, eu mantenho, né, uma única raiz de índice n e vou poder dividir os números, né? No caso A sobre B eu posso dividir. Tá bom? Então essa seria a propriedade da divisão. O que acontece, galera, é o seguinte. Vamos pegar um exemplo.
Vamos lá. 30 raiz quadrada de 5 dividido por 12 raiz quadrada de 2. Se eu for aplicar a propriedade, eu vou pegar esse 30 e vou dividir pelo 12. Então vai ficar 30 dividido pelo 12, beleza? Que seria aqui, ó. Tá? Que seria aqui. Depois eu vou pegar o 5. Como eles estão na mesma raiz, ó. Então isso aqui é uma coisa que raiz de 5 sobre 2. Tá? Então eu trago os dois para a mesma raiz e divido os números que estão aí dentro. Posso simplificar? Posso. Por 3 dá 10, né? Dividindo aqui, ó. Por 3. E aqui também por 3. Então seria por 3 dá 10. E por 3 aqui, ó. Vai dar 4. Vou manter o 5 sobre 2. E aqui eu tenho 10 por 2, né? Por 2 aqui e por 2 aqui, gente. 10 por 2 vai dar 5, né? E 4 por 2 vai dar 2. Raiz quadrada de 5 sobre 2. Pronto. Se eu quisesse parar aqui, eu paro. Beleza? Eu pararia aqui tranquilamente. Eu apliquei a propriedade e pronto. Simples assim. Deu para entender? Calma, já já nós vamos falar de racionalização, tá bom? Então isso é uma outra etapa. Mas aqui o que eu quero que vocês entendam é como que se aplica essa propriedade da divisão. Bom, gente, deu para entender? Sim ou não? Até aí, tranquilo? Posso avançando então? Vamos lá? Vamos pegar um outro exemplo? Vamos pensar aqui, galera, se por um acaso esses índices não forem iguais. Por exemplo, 2 raiz quadrada de 2 dividido, né? Por exemplo aqui, ó, por 3 raiz cúbica de 2. Eu te faço uma pergunta. É possível fazer essa divisão assim? E também, toma cuidado, por quê? Porque você só vai poder colocar eles dentro de uma mesma raiz se os índices forem iguais. Nesse caso, não são iguais, né? Então você está vendo aqui que aqui é 2 e aqui é 3. Exatamente. Nós precisamos primeiramente igualar esses índices. E para mim poder fazer isso, eu vou utilizar o MMC. Então aqui, ó, o 2 sobre 3, eu já divido logo e já esqueço ele, né? Ó, 2 sobre 3 vezes... Agora o meu problema está aqui. Vou fazer o MMC entre 2 e 3, que nós já vimos que é 6, correto? Então vai ficar assim, ó. Raiz sexta. Raiz sexta. Vamos lá. Aqui eu tenho 2. Para encontrar o expoente do 2, eu faço, ó, 6 dividido por 2, né? Não aparece, mas é 2. 6 dividido por 2 dá 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, isso aqui vai dar 2 sobre 3 vezes... Agora sim, gente, ó, os índices são iguais. Raiz sexta. Aí eu divido 2 ao cubo por 2 ao quadrado. Tudo isso, né? Lembrando que tudo isso está dentro da mesma raiz, né? Que no caso seria a raiz sexta, tá? Então, eu vou pegar dele aqui de baixo. Legal? Então, tudo isso está dentro da mesma raiz, tá bom? Isso é igual, né? Ó, 2 sobre 3 vezes raiz sexta. Olha só, galera. Agora, olha só que legal. Uma divisão entre bases iguais. O que eu faço aqui? Conservo a base e subtrai os expoentes. E 3 menos 2 vai dar 1.
Então ficou, desse resultado aqui dentro, ficou 2 elevado a 1. Então ficou 2. Resultado final, 2/3 vezes a raiz sexta de 2. Agora chegou o momento que todo mundo gosta, né? Que todo mundo espera, que é exatamente a parte de racionalização. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte. O que significa, galera, racionalizar? O que significa racionalizar? Então, olha só, racionalizar é você arrumar um meio de tirar uma raiz do denominador de uma fração. Mas vamos lá. Imagina que você tem uma questão, né? Imagina que eu digo, olha gente, o A vale raiz quadrada de 2 e o B vale raiz quadrada de 8. Eu quero saber quanto vale B sobre A. Aí na letra A eu coloco, né? Vamos lá. Raiz quadrada de 4. Tá? Vamos pensar assim. Na letra A eu coloco raiz quadrada de 4. Beleza. Letra B. Raiz quadrada de 8 sobre 2. E assim nós vamos, né? Letra C. Raiz quadrada de 2 sobre 8. Letra D. Raiz quadrada de 2 sobre a raiz de 8. Letra E. Raiz quadrada de 8 sobre 4. Bom, qual seria a resposta? Então, para essa situação está muito fácil. Então, por exemplo, se eu quero saber B sobre A, então bastaria pegar a raiz quadrada de 8, né? Eu vou até apagar aqui, ó. Tá? Eu vou colocar aqui, no caso, o B. Quem é o B? Raiz quadrada de 8. E vou dividir pelo A, que é raiz quadrada de 2. Como os índices são iguais, isso é a mesma coisa que raiz quadrada de 8 sobre 2. E 8 sobre 2 dá 4, né? Então, isso é raiz quadrada de 4. E a resposta correta seria a letra A. Agora, se eu te pergunto, galera, quanto que vale, por exemplo, A sobre B? Então, qual seria a resposta da questão? Se eu pergunto quanto vale o A sobre B, como é que ficaria isso? Então, para resolver esse problema, eu teria o seguinte. O A é raiz de 2. E o B é quanto? Quanto é o B? Raiz de 8. Não é isso? Então, você está vendo aqui o B é raiz de 8. Pode ficar assim? Pode. A resposta seria a letra D. Correto? Mas, professor, será? Será não. Pode. Vou falar para vocês uma coisa. Vocês aprenderam na escola, ou durante a vida de vocês, não necessariamente só na escola, que toda vez que você vê uma raiz no denominador, você tem que obrigatoriamente racionalizar. Isso não é verdade, galera. Pode acontecer do número ter uma raiz no denominador. Isso não está errado. Entendeu? Mas claro que é muito mais fácil para a gente, por exemplo, dividir um número, né, por um número inteiro, do que dividir esse número por um número irracional, como a raiz, por exemplo. Então isso levou a gente a fazer o processo de racionalização, devido à necessidade de mudar essa divisão para melhorar a nossa conta, entendeu? Então é por isso que a gente racionaliza. Mas não é errado. Nem sempre você vai racionalizar. Você só vai racionalizar se as alternativas exigirem que você racionalize. Se caso as alternativas não exigirem isso, você não vai racionalizar. Você vai deixar do jeito que está e vai considerar a resposta que você encontrou.
Deu para entender, galera? Sim ou não? Tá? Ficou claro isso? Então tire da sua mente que tá errado isso, que não tá. Tá certíssimo. Racionalizar é um processo que também é legal, mas lembrando que isso aqui está certo, ok? Bom, agora vamos aprender como é que a gente racionaliza. Então vamos lá, eu tenho raiz de 2 sobre a raiz quadrada de 3, por exemplo. Como é que eu faço para racionalizar isso, gente? Para você racionalizar isso, a estratégia aqui, ó, é como eu quero eliminar, né, a raiz quadrada do denominador. Então a minha estratégia aqui vai ser o quê? Vai ser tentar tirar essa raiz de 3 aqui de baixo. E como que eu vou fazer isso? Eu vou repetir esse número e vou multiplicar aqui, ó, em cima e embaixo, pelo denominador, entendeu? Então multiplico em cima e embaixo pelo denominador, que seria a raiz quadrada de 3. Racionalizando isso, eu tenho, ó, raiz de 2 vezes a raiz de 3, a gente pode resolver isso. Isso é raiz quadrada de 2 vezes o 3, que dá 6. Sobre, e agora, ó, raiz de 3 vezes a raiz de 3, isso não é a mesma coisa, galera, que raiz de 3 elevado ao quadrado. É, né? Porque ele apareceu 2 vezes. Então ficou raiz de 6. E aí lembra-se da propriedade que o expoente cancela com o índice. O resultado disso é igual a 3. Tá bom? Então, eu teria isso aí como a resposta da questão. O resultado seria exatamente igual a 3. Tá bom? Galera, deu para entender aí o primeiro passo da racionalização, como é que racionaliza aí. Lembrar que essa racionalização é com o número mais simples, né? Eu fiz um exemplo bem básico aqui pra gente, ok? Posso continuar? Posso? Tranquilo, né? Tá, agora é o seguinte, gente. Como é que a gente racionaliza um número que não é raiz quadrada? Como, por exemplo, vou falar para vocês aqui. Imagina que eu tenho, tá? Imagina que eu tenho aqui agora 2 dividido pela raiz cúbica de 2. Opa, agora eu não tenho mais o índice igual a 2. Eu tenho a raiz cúbica de 2. Como é que eu vou racionalizar isso aí, gente? Então preste atenção numa coisa. Para racionalizar esses casos, você vai multiplicar em cima e embaixo. Você repete esse número aqui, né? Raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2. E vamos lá. Só isso basta, galera, para racionalizar isso? Sim ou não? Repita para mim aí, mande para mim no chat. Só isso basta, galera? Não, exatamente. Não tem como você fazer esse processo aí. Tá? Olha só como é que eu vou fazer, ó. Presta bem atenção na sacada. Vem comigo. Ó, você tá vendo bem aqui, né? Bem aqui, ó. Olha o que eu vou fazer aqui, gente. O que eu vou fazer aqui? Aqui o expoente é 1. Correto? Beleza, aqui o expoente é 1. O índice é 3. Então, para resolver esse problema, olha o que eu vou fazer. Eu vou pensar no número aqui em cima desse 2, que somado com 1 vai dar o índice. Entendeu? Então, vou repetir de novo. Você vai pegar esse número aqui, vai somar com alguém aqui no expoente que vai ficar em cima do 2, que somado com esse expoente vai dar 3.
Que número é esse? 2. Então, olha só. 1 mais 2 vai dar 3. Beleza, vamos lá. O número que deu aqui embaixo, eu coloco aqui em cima também. Então, na hora de resolver isso, vai ficar assim, ó. 2 vezes, né? A raiz cúbica, né? 2 ao quadrado, 4. Beleza? Resolvo isso aqui, não tem problema nenhum. Sobre... Olha só agora, gente. Vamos lá. Quanto é a raiz cúbica de 2 elevado a 1 vezes a raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado? Isso aqui não é a mesma coisa, né, galera? Que a raiz cúbica de 2 elevado a 1 mais 2. Por quê? Você multiplica aqui dentro, né? E multiplicação de bases iguais, eu conservo a base e somos expoentes. Que é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 ao cubo. E aí, quando o índice é igual ao expoente, o resultado é 2. Olha que lindo! Significa dizer, então, que esse produto vai dar o 2, ó. Então, eu coloco o 2 aqui. Eu expliquei o primeiro para você, mas eu vou te falar uma coisa. Isso vai sempre se repetir. O que acontece é o seguinte. Para mim saber, eu sei que o número está aqui, mas para mim saber qual é o expoente que vem para a base, é só lembrar que esse expoente somado com esse tem que dar o índice. Não preciso fazer essa conta sempre, porque na hora de fazer essa conta, sempre essa base ela vai sair de dentro da raiz para poder racionalizar. Então, se aqui a base é 2, vai sair o 2. Se aqui a base fosse 10, sairia o 10. Então, não precisa fazer essa conta toda vez. 2 vai com 2. Resultado final, raiz cúbica de 4. Tá? Então, essa seria a técnica utilizada, né, para resolver esses problemas em que você tem, tá, uma raiz que não é raiz quadrada, né? No caso, você não tem uma raiz quadrada aí. Bom, deu para entender, galera? Sim ou não? Legal? Vamos lá. Olha o que acontece. Vou fazer mais um exemplo aqui, tá, gente? Um exemplo top para você não esquecer mais na sua vida. Vem comigo aqui, olha só. Galera, quanto é que seria, por exemplo, 3 dividido pela raiz cúbica, tá? De 4. Como é que eu racionalizo isso? Vem comigo. Vamos multiplicar em cima e embaixo. Como aqui é raiz cúbica, vou manter a raiz cúbica em cima e embaixo. A base é 4, vou manter o 4. Só tem um problema. O meu expoente aqui é 1. Legal? O expoente aqui é 1. O expoente que vem para cá, galera, somado com 1 tem que dar o índice. Então só pode ser 2. Descobrir quem é esse expoente é o mesmo que vem aqui para cima. Então vai ficar assim, ó. 3 raiz cúbica 4 ao quadrado, né? 4 ao quadrado, 16. Pode resolver, não tem problema nenhum. Sobre, vamos lá. Quanto é que dá esse produto aqui embaixo? Preciso resolver? Não. O resultado disso é a própria base, que é o 4. Coloca o 4 aqui. Deu para entender, galera? Sim ou não? Tá? Então é isso. Não precisa mais fazer essa conta. Porque eu sei que se eu fizer raiz cúbica de 4, né, vezes a raiz cúbica de 4 ao quadrado, o resultado disso vai dar a raiz cúbica de 4 vezes 4 ao quadrado. E aí, né,
4 vezes 4 ao quadrado vai dar 4 ao cubo, né? Produto de bases iguais, conserva a base, somos expoentes. E o índice anula com o expoente e o resultado é 4. Então não preciso ficar fazendo isso toda vez, galera. É só olhar que aqui a base é 4, coloca aqui. Deu para entender? Resolvido o meu problema. Acabou. Acabei de resolver aí, tá? Bom, esse 16 dá pra gente fazer alguma coisa, né? Por exemplo, eu posso dizer que o 16, galera, é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes o 2? Sim ou não? Pode mandar para mim no chat aí. Posso dizer que o 16 é 2 ao cubo vezes 2? É lembrar que 16 é 2 à quarta, né? Então 2 ao cubo vezes 2 seria 2 à quarta também, né? Beleza. Agora olha só o que vai acontecer. Mantenho 3 sobre 4, não se preocupa com isso. Ó, esse 2 que está ao cubo, ele sai, ó. Porque aqui é o cubo também, então ele sai. Mas esse 2 não sai, galera. Então ele vai ficar raiz cúbica de 2, né? Porque o expoente é 1. Beleza? E agora, ó, por 2 dá 1, por 2 dá 2. O resultado é 3 raiz cúbica de 2 sobre 2. Pronto, daí não sai mais nada. Esse é o resultado final.